Você pode se surpreender ao saber que o teste e a tentação têm um efeito positivo na vida do cristão. Certa vez alguém disse que o cristão é como aquele sachêzinho de chá que você não sabe do que é feito e só descobre depois de colocá-lo dentro da água fervendo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com a tentação. Até porque, quem nunca foi tentado? Aliás, quem não é tentado? Diariamente, todos nós, quer seja você cristão ou não, todos nós somos tentados. Mas como lidar com a tentação? Qual a maneira correta? Qual a maneira certa? De que forma você deve agir para resistir ou para lidar com a tentação? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial. E antes de entrarmos no assunto, eu queria que você curtisse, compartilhasse esse vídeo, deixasse os seus comentários aqui e, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, como lidar com a tentação. Eu quero compartilhar com vocês um texto que nós escrevemos que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Aliás, essa é a intenção e propósito desse vídeo, ajudar você. Nós pegamos como texto base para essa mensagem de hoje o que está escrito em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu tenho dito que o pior demônio que existe é o nosso ego, é o nosso eu. Então, quando o Tiago fala aqui de resistir ao diabo, está exatamente falando sobre isso. Resista ao seu ego, resista ao seu eu, uma coisa que não é fácil de se fazer. No versículo 8 ele disse: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Como nós falamos, você pode se surpreender, e ao longo desse texto é isso que vai acontecer, com os efeitos que um teste, uma provação, uma prova da nossa vida com Cristo e uma tentação sofrida, ela pode surtir um efeito positivo na vida daquele que crê no Senhor Jesus. A verdade é que nós só nos conhecemos de fato quando passamos por um teste, quando passamos por um momento de tentação. É como eu falava no início do vídeo, alguém disse que o cristão é como esse sachêzinho de chá, que você só descobre do que é feito, o sabor dele, quando mergulha ele numa água fervendo. Então, eu vou ler alguns trechos aqui do texto que nós preparamos, e um deles diz assim: às vezes, quando as coisas vão bem, ficamos mais vulneráveis à tentação. E é verdade, né? Aí a gente entende por que, mesmo sendo cristãos, Deus sempre permite que tenhamos lutas. Porque a tendência natural do ser humano é que quando as coisas estão bem ou caminhando, ou aparentemente bem, o ser humano tem a tendência a se acomodar em todos os sentidos. Quando nem sempre podemos pagar as contas, estamos doentes ou enfrentamos desafios, somos dependentes de Deus. As lutas
As provas fazem com que nós nos tornemos mais dependentes de Deus, da provisão divina. Mas quando as coisas vão bem e temos um pouco de dinheiro extra no banco ou nossa saúde está boa, podemos nos tornar complacentes, preguiçosos e, em última análise, suscetíveis. Porque é o que acontece, né? Quando você relaxa demais, você fica suscetível a tudo, né? Quando você, por exemplo, relaxa com relação aos cuidados com o seu psicológico, com o seu emocional, com o seu físico, né? O seu corpo, a sua mente, o seu emocional fica suscetível a doenças, a uma depressão, a pensamentos ruins. E é aí que a tentação chegará. A tentação nunca chega quando você está, digamos, bem nesses sentidos. A tentação chega no momento de fraqueza, né? Ela se aproveita dos momentos de nossas fraquezas. O texto que nós escrevemos continua falando assim: foi assim que Davi foi atingido. Existem dois nomes que realmente resumem a vida de Davi. Golias, que nos lembra a sua maior vitória, e Batseba, que nos lembra a sua pior derrota. Davi caiu em pecado com Batseba depois de ser bem-sucedido e governar por muitos anos. Ele estava relaxando e tirando umas férias espirituais. Não tem pecado você descansar, tirar férias, nada disso. Mas como eu costumo falar, o preço da liberdade sempre será a eterna vigilância. Sempre. Vou dar um exemplo mais claro disso. Nós vivemos num país que a violência é absurda, muito absurda, em que qualquer lugar que você vá tirar férias, descansar no Brasil, você tem que estar descansando, mas ao mesmo tempo você tem que estar atento. Tem até algumas praias, alguns lugares, que a orientação é você não ir com cordão de ouro, não ir com relógio, né? Você não ir com celular. Quer dizer, então mesmo tirando suas férias num lugar de descanso, você tem que estar vigilante para não ter nenhum contratempo ou não ser roubado. O texto diz assim: e em seu momento de ociosidade, veio a tentação, como diz o velho ditado: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas pode impedi-lo de construir um ninho em seu cabelo. E muitos permitem que o pássaro construa um ninho sobre o seu cabelo, né? Construa um ninho sobre a sua cabeça. Muitos, pela falta de vigilância, pela displicência na sua caminhada cristã, não cuida da sua vida como um cristão de fato, né? Como um cristão que sabe que sem Deus, sem comunhão com Deus, tudo se torna mais difícil. A Bíblia diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, seu eu, seu ego, sua carne, e ele fugirá de vocês. Quantas vezes que você teve, por exemplo, um desejo de comer algo, mas que você sabia que se comesse seria prejudicial à sua saúde, e aquela vontade você disse: não vou comer. Quando você resistiu ao desejo, daqui a pouco aquele desejo deixou de existir, e assim é com a tentação. Observe que isso não significa ter conversas prolongadas com o diabo, seu ego, seu eu, sua carne. Nem diz para verificar o que ele está oferecendo, só para você saber. Diz para resisti-lo. E geralmente, todas as vezes que nós cedemos aos caprichos do nosso eu, do nosso ego, o resultado final é desastroso. Você acaba trazendo sérias dores de cabeça para a sua vida e, em alguns casos,
Você vai ter que viver com as sequelas daquilo ali para o resto da sua vida. A tentação não é pecado. É uma chamada para a batalha. E há uma bênção esperando por aqueles que resistem à tentação. Um exemplo muito claro disso aqui foi o que aconteceu, Mateus capítulo 4, que aconteceu com Cristo. Jesus, lá no deserto, foi tentado 3 vezes. Resistiu as 3 vezes. E só depois de resistir, o último versículo do capítulo 4 de Mateus, depois que ele resistiu, diz lá o texto que vieram os anjos e o serviram. A tentação é um teste que o Senhor permite que todos nós venhamos passar por ele. Resistindo a isso, com certeza, os anjos virão e te servirão. Embora não somos dignos disso, mas é como um prêmio que Cristo nos dá pela nossa postura, pela nossa maneira em que nós conseguimos lidar com a tentação. Resista ao seu ego, resista ao seu eu, resista às suas vontades carnais e guarde essa frase dentro de você. O preço da liberdade sempre será a eterna vigilância. Que Deus te dê forças, que Ele te abençoe e que a graça dele esteja sobre todos vocês.